Meus amados, que bom, né? O microfone está um pouquinho alto, mas tudo bem, a gente vai ajeitando. Graça e paz, tudo bom? Bom estarmos na presença do Senhor, né? Obrigado, Deus abençoe, varão. Mesmo que a gente já fica de frente para todo mundo. Obrigadão aí, Júlio. Ramon, Deus abençoe sua vida grandiosamente. Que alegria, né? Mais uma quinta-feira, mais um dia que o Senhor nos deu, mais uma vitória, né? Mais uma bênção alcançada, né? E o dia de amanhã virá em nome do Senhor Jesus. Todos nós aqui. Glória a Deus. Deixa eu só lembrar aqui onde foi que eu deixei. Deixa esse telefone aqui, coisa no bolso. Achei minha escolinha. Aleluia, né? Vamos abrir em Êxodo 25, versículo de número 2. Êxodo 25, 2. Diz assim: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomarás a minha oferta alçada. Amém? Em Salmos 119, versículo 108, também nos fala assim. Dois versículos para a gente fazer um link aí. Salmos 119, versículo 108. Aceita o Senhor, eu te rogo, as ofertas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. Só até aí, amados. Nesse momento nós vamos orar e você fica à vontade para trazer o dízimo, a oferta na casa do Senhor, amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai amado, grande é o Senhor. Pai, como eu já falei, Senhor meu Deus, ó Pai amado, nós queremos, ó Pai amado, entregar no Teu altar, Senhor meu Deus, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, ó Pai amado. E isso passa também, Senhor meu Deus, ó Pai amado, em devolver, Senhor meu Deus, parte daquilo que o Senhor nos deu, ó Pai amado, aquilo que é, Senhor meu Deus, do Senhor, ó Pai amado. Que nós venhamos, ó Pai amado, fazer isso com todo o coração, ó Pai amado, com amor, entendendo, Senhor meu Deus, que nós somos privilegiados, ó Pai, por poder sustentar a Tua obra, Senhor meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra também nos garante, Senhor meu Deus, ó Pai amado, que quando nós somos liberais, quando nós somos amorosos, quando nós somos alegres em dar, Senhor meu Deus, ó Pai amado, nós recebemos de Ti de volta, Senhor meu Deus. Como a Tua palavra diz, dar e dar-se-vos-á, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Oh, Senhor meu Deus, que nós não vemos, ó Pai amado, entregar, Senhor meu Deus, no Teu altar, com o pensamento de receber de volta, Senhor meu Deus, porque isso é uma consequência, nós sabemos, ó Pai, que nós vemos, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, entregar com amor, entregar, Senhor meu Deus, com uma alegria, Senhor meu Deus, devolver e ofertar, ó Pai. Oh, Senhor meu Deus, o valor, Senhor meu Deus, ó Pai amado, o valor monetário, mas também, Senhor meu Deus, o nosso coração, a intenção do nosso ser, ó Pai amado, tudo aquilo que, Senhor meu Deus, ó Pai amado, que está em nossas posses, ó Pai amado, seja para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus, todos dizem, amém, amém. Que bom, né, amados, podermos servir a casa do Senhor dessa forma, né, adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Bom, o pastor Alan ele não se encontra, né? Como ele avisou, ele vai estar tirando aí alguns dias de folga, certamente uma semana e pouco aí ele vai estar fora. Mas durante esse período estaremos aí para a honra e glória do nosso Deus, né? E Deus ele se faz presente na casa, né? Nós temos a nossa semana de oração, então todos os dias de terça a sexta nós temos aqui um momento de oração. Amanhã não haverá esse momento de oração, tá? Para o pessoal que já tem um costume de vir aí, amanhã não haverá. Mas da semana que vem em diante, né, nós vamos voltar aí nossa rotina de oração, se não houver nenhum imprevisto. Tá bom, amados? Se não houver algo que atrapalhe nesse sentido, né? No mais, nossa programação segue normal, né? Nossos cultos de quinta, culto de domingo pela manhã, também o culto
de domingo às 18h30, certo? Amanhã também vai acontecer a conexão jovem com o Ramon aqui no templo, certo? Então, conexão jovem, você que é jovem, venha, participe. O Ramon vai estar aqui a partir das 19 horas, tá bom? Então, são esses os avisos. Vamos adiantar a palavra, né? Palavra do Senhor. Gostaria de convidar os amados a abrir comigo no livro de Éfeso. Os amados perceberam, eu estou um pouco gripado, né? Normal, faz parte esse tempo aí, É isso mesmo, Efésios, capítulo de número 5, verso de número 18. Efésios 5, verso de número 18. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: E não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, que essa palavra, Senhor meu Deus, ó Pai amado, fique gravada nos nossos corações e em nossas mentes, Pai. Que nós não venhamos desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para nenhuma outra direção, senão, ó Pai amado, a direção do Teu altar, Pai. Ô, Senhor meu Deus, que nada venha tirar, Senhor meu Deus, a minha atenção neste momento, Senhor. Então, ó Pai amado, grava a Tua palavra na minha mente, no meu coração, no meu ser. E que eu venha, Senhor meu Deus, ó Pai amado, praticar, Senhor meu Deus, e que eu venha falar dela, Senhor meu Deus, a outras pessoas, em nome de Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Podeis se sentar, amados. E não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra nos leva, meus amados, a buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, a buscarmos o Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, para as nossas vidas, e que Ele venha atuar também através das nossas vidas, né? Aqui há um pouco da porção da palavra, esse tema eu levei a Juban dessa semana, né, ao evento da Juban, e eu achei por bem trazer para nós nessa noite. É uma palavra bem oportuna também para nós. O que eu ouvi aqui? Tá. O tablet não quis colaborar não, mas agora está certinho, agora vai. Bom, então, esse texto nos leva, meus amados, à necessidade de buscarmos o enchimento do Espírito Santo, a sermos cheios do Espírito Santo, né? E eu quero trabalhar dentro desse tema justamente, né? Homens e mulheres, jovens e adultos, cristãos, cheios do Espírito Santo. E eu quero destacar 3 características de um cristão cheio do Espírito Santo. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele vai ter, se não todas as características, pelo menos uma delas, certo? Primeiro, nós devemos buscar sermos cheios do Espírito Santo. É algo que deve ser constante em nossas vidas, é algo que nós devemos nos esmerar para termos em nós, é algo que nós devemos ser intencionais nessa busca. Sermos cheios do Espírito Santo é uma responsabilidade nossa. O Senhor Deus, Ele nos direciona, Ele derrama sobre nós o Espírito, né? Como está lá no livro de Joel: eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos velhos terão sonhos, os vossos filhos profetizarão, e assim segue, né, aquele texto. Mas é interessante que, como nós vimos aqui, nós devemos buscar esse enchimento. E primeiro eu queria dizer o que é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é andar com o Espírito de Deus, é ser obediente ao Espírito de Deus, é ser semelhante a Cristo, né? Jesus Cristo, ele foi em muitos momentos conduzido pelo Espírito. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas eu gostaria que abríssemos em João 14, verso 17. Olha o que diz. João 14, 17.
E diz assim: e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habitais convosco e está em vós. Há duas verdades nesse texto. A primeira é que esse Espírito é o Espírito da verdade. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser verdadeiro. Mas não verdadeiro no sentido que o mundo tem como verdade. O que o mundo tem como verdade? Aquilo que condiz com a realidade. Aquilo que condiz com os fatos. Mas o que é a realidade? O que é a verdade para o crente? O que é a verdade para o cristão? Não sei se vocês se lembram, certa vez o pastor Alain pregou e com muita propriedade ele falou que a verdade é Cristo. A verdade para nós é uma pessoa, ela é Jesus Cristo. Jesus Cristo disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade, nós devemos andar na verdade, nós devemos ser a verdade e a semelhança de Jesus. Levar a palavra fiel, a palavra verdadeira, a palavra de salvação, a palavra de vida, viver com sinceridade e viver pautados na palavra do Senhor. Então devemos, à semelhança de Jesus, ser também a verdade. Então ser cheio do Espírito Santo é ser verdadeiro, verdadeiro com o próximo, verdadeiro com o vizinho, verdadeiro com o patrão, com a esposa, com o amigo. É ser sincero. Não aquele sincerão, mas ser sincero, ser justo, né? Se é, se não é, também não é. Não é verdade? Então nós devemos ser verdadeiros. E isso é um pouco do que é ser cheio do Espírito Santo, sermos verdadeiros. Mas há uma outra verdade nesse mesmo texto que diz assim, que o mundo não conhece, nenhum pode conhecer. Por quê? Porque o mundo não tem parte com ele. Mas vós o conheceis. Por quê? Porque ele está no meio de vós e ele habita em vós. Então, ser cheio do Espírito Santo é entender que o Espírito Santo, ele habita em cada um de nós. O Espírito Santo, ele está em nós e nós devemos caminhar com ele. Nós devemos andar com ele à medida daquilo que ele nos indica. Nós vamos ver isso mais para frente também aqui nessa noite. Né? Nós devemos andar segundo o que nós ouvimos e recebemos do Espírito Santo. Por quê? Porque ele habita em nós. A palavra nos diz que o Espírito Santo ele pode ser apagado. A palavra nos diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Então nós devemos ter o cuidado justamente de não cometermos esses erros, de apagar o Espírito Santo em nós ou de entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra nos diz o seguinte, que quando o espírito imundo ele sai do homem, e todos nós passamos por isso, todos nós que aqui estamos, uma hora andamos no mundo e no curso desse mundo guiado pelos espíritos imundos. Então quando o espírito imundo ele sai do homem, ele anda por lugares áridos. E ele não achando repouso, o que ele faz? Ele diz assim, eu vou voltar para a minha casa de onde eu saí. E ali ele retorna para aquela casa, eu e você, não nós. Melhor, corrigindo. Aquele homem que uma hora teve o Espírito Santo e agora não tem mais. Então ele encontra essa casa. E essa casa agora ela está vazia. Por quê? Porque essa pessoa resistiu ao Espírito Santo, apagou o Espírito Santo que estava em si, entristeceu, então o Espírito Santo já não habita mais nele. Só que o Espírito Santo fez uma obra nessa vida. Que obra foi? A de varrer essa casa, a de limpar, decorar, ornar essa casa, a de deixar aquilo que estava abandonado, ou então aquilo que estava sendo cada dia mais degradado, aquilo que estava sendo maltratado, e o Espírito Santo pegou, poliu, limpou, adequou e falou, não, agora é uma morada aceitável para mim. Só que de repente essa morada se desviou, né? Então o Espírito Santo sai. E aí o que acontece com aquele espírito imundo? Ele vai encontrar a casa limpa, a casa adornada, a casa cheirosinha. Aí ele fala assim, essa casa não está agradável para mim não. Eu acho que eu vou fazer uma festinha aqui, vou chamar uns amigos, pelo menos mais uns 7. Né? Vocês já viram quando
os pais saem e aqueles jovens irresponsáveis, eu já fiz isso, resolve chamar os amigos e fazer uma festinha em casa, não sai nada que presta, né? Pois é. Aí eu enchi a casa da minha mãe de gente. Só a galera que me amava, só os amigos do peito, só gente boa. Imagina a confusão que deu. Coisa de casa quebrada, enfim, bagunça até o teto, né? Depois o povo vai embora e fica bagunça pra gente arrumar, né? Só que esses amigos do demônio, ele não vai embora, ele continua lá. E aí ele continua bagunçando a casa, ele continua virando tudo de perna pro ar, ele continua fazendo as coisas erradas e levando aquela pessoa a fazer coisas erradas. Tanto que o texto diz assim, o estado daquele homem foi pior do que o primeiro. Né? Então, nós somos cheios do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E nós devemos cada dia mais buscar sermos cheios, buscarmos alimentar o Espírito que há em nós. Né? Alimentar a obra do Senhor em nossas vidas. E como nós fazemos isso? Buscando pela palavra, buscando em obediência, buscando fazer cada dia mais a vontade de Deus e, consequentemente, do Espírito. Amém, amados? E o que não é ser cheio do Espírito Santo? Já que ser cheio do Espírito Santo é ser verdadeiro, é entender que o Espírito Santo habita em nós e que nós devemos andar com Ele e amá-lo e aceitar as indicações dEle. E o que não é ser cheio do Espírito Santo? De repente, quem sabe você até tem um dom dado pelo Espírito Santo. Quem sabe, de repente, você até tem uma direção e você até escuta a voz do Espírito Santo, mas você não obedece. Mas você não se sujeita a Ele. Então isso não é ser cheio do Espírito Santo. Quem sabe você fala em línguas, quem sabe você cura, quem sabe você até tem uma manifestação de ser cheio do Espírito Santo, ou melhor, uma manifestação do Espírito Santo no momento de culto, no momento de adoração. Mas quando você está em casa, você já é uma outra pessoa, completamente diferente daquela que está na igreja. De repente, quem sabe na igreja você é amável e em casa você já é uma pessoa que a família não suporta, que a família não quer ter por perto, que de repente os filhos preferem estar fora de casa do que dentro de casa quando você está. Então isso é que não é ser cheio do Espírito Santo. É quando nós temos uma aparência de piedade, mas negamos o efeito dela. É quando nós temos uma aparência de santidade, mas só Deus sabe quem nós somos no nosso íntimo. Então isso não é ser cheio do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é uma das pessoas da Trindade. Nós sabemos que o Espírito Santo é Deus. Né? Nós costumamos dizer que é a terceira pessoa da Trindade, né? Acho que eles estão num pé de igualdade. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade divina. Ele também é conselheiro. Ele é aquele que nos aconselha, que nos direciona, que nos tira muitas vezes de enrascadas, né? Nos tira muitas vezes de problemas. Quem aqui não já ouviu o Espírito Santo dizendo assim: ei, aqui não é o seu lugar. Ei, não fale isso, não faça isso. Ei, cala-se. Se você continuar falando, o problema não vai se resolver, pelo contrário, ele vai piorar. Eu acredito que todos nós já tivemos uma experiência assim. Vou contar a mesma experiência que eu contei lá no Encontro dos Jovens, né, na Juban. Eu estava andando com amigos, aí aqueles mesmos amigos que eu já contei lá atrás, né? E aí a gente estava indo todo final de semana para a gente ia todo final de semana para um posto de gasolina, se reunia com a galera, aquela galera que só se veste de preto, aquela galera que gosta de ouvir aquelas músicas bem, né, rock mesmo, rock pesado, e aí vai. E beber umas, beleza, né? E copo vai, copo vem, copo vai, copo vem, e o Espírito Santo falando: o que você está fazendo aí? E copo vai, copo vem. Ei, sai daí, aí não é seu lugar. Eu dou graças a Deus que eu nunca bebi para me embriagar.
Então, quando eu comecei a sentir que os sentidos estavam já querendo fugir, né, já alterando, aí eu falei assim, se eu ficar aqui vai dar ruim. E o Espírito Santo falando, sai daí. E eu me sentindo cada vez mais um peixe fora d'água. Aí teve um momento que eu falei assim, eu vou embora, porque se eu ficar aqui, com certeza não vai dar nada que presta. Então, quer dizer, eu ouvi o Espírito Santo, e ele martelando no meu ouvido, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Então, nesse dia eu fui para casa. E graças a Deus, esse dia, eu cheguei em casa bem e tal, coloquei a mão na consciência e falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Nessa época eu estava assim, com um pé na igreja e um pé no mundo. Tem outra experiência que eu contei lá nesse dia, mas essa eu não vou compartilhar aqui não, é muito longa. Mas também é um momento que o Espírito Santo deu uma puxada de orelha e me trouxe de volta para o caminho. Né? De vez em quando a gente precisa disso, né? Quando a gente não escuta da primeira vez, aí o seu Deus dá uma rasteira maior para a gente voltar para o caminho, né? Mas o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Ele também é o nosso consolador. É aquele que está conosco nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nos momentos em que nós sentimos que o chão sob os nossos pés sumiu, né? Que tudo vai desabar em cima das nossas cabeças. Naquele momento em que não importa se o seu esposo está do seu lado, ou a sua casa está cheia com filhos, com amigos, com entes queridos, mas é aquele momento em que você diz assim, eu estou só e agora é só eu e Deus. Sabe, quando você não tem com quem compartilhar, apesar de ter pessoas ao seu lado, apesar de todos quererem chegar perto de você e te abraçar e te dar uma palavra de conforto, mas você sente que não é o suficiente, não é bastante. Então, o Espírito Santo, ele chega nesse momento e ele nos consola. Então, a palavra nos diz que o Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro, mas ele também é o nosso consolador. É um amigo que anda conosco dia e noite. O Espírito Santo também é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, pela obra de Cristo na cruz e pelo Espírito Santo nós temos acesso à salvação. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos convencendo. Imagine o mundo sem o Espírito Santo. Quem ia convencer do pecado? Quem ia nos convencer da justiça de Deus? E quem ia nos convencer do juízo que virá? Certamente estaríamos ainda mortos em nossos delitos e pecados, andando no mesmo curso que antes estávamos. Não é verdade? Então o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Diz assim, João 16, versículos 7 ao 11. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, e vulo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele continua dizendo assim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do pecado, porque não creais em mim. Perdão, eu pulei, mas tudo bem, isso acontece. Então, o certo é, do pecado, porque não creais em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olha que interessante. Primeiro ele diz assim, do pecado porque não creram em mim. Quem está falando aqui? Jesus. E Jesus diz assim, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Por quê? Porque o homem não tem crido em mim, mas quando o Espírito Santo vem, convence, aí torna esse homem a mim, ele passa a crer, ele passa a acreditar, ele passa a confiar, ele passa a entregar a vida dele a mim. Jesus também está dizendo assim, olha,
O Espírito convence da justiça. Por quê? Porque eu vou para o meu Pai e vocês não me verão. Ou seja, vocês terão testemunho também do Espírito Santo. Afinal de contas, o Espírito Santo, ele testifica de Cristo. Quer um exemplo? Quando Jesus Cristo se batizou, primeiro nós temos o Pai, que testificou Jesus, né? Esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Mas também temos o Espírito que desce sobre ele como uma pomba. De forma corpórea, como uma pomba, dizendo assim, é Ele. Prestem atenção nele. Olhem para Ele. Então o Espírito também testifica de Jesus. E Ele nos leva a testificar a Jesus. Bom, e o Espírito convence do juízo por quê? Porque pela obra da cruz, também o príncipe desse mundo já foi julgado e condenado. Ou seja, a sentença já está sobre ele. Mas não somente sobre ele, sobre a terça parte dos anjos, sobre aqueles que andarem segundo os preceitos dele. Então aí vem o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E voltando lá no texto de João 14, ele nos deixa claro uma coisa, que quando nós buscamos o Espírito Santo habita em nós. Ele está em nós. Ele nos preenche, ele nos enche. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. O Espírito Santo está em nós, amém? E aqui eu vou falar sobre as 3 características. Primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que anda com o Espírito Santo, é que ela é transformada pelo Espírito de Deus. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é formatada pelo Espírito Santo. Ela se torna uma outra pessoa. Nós podemos observar isso quando nós olhamos o fruto do Espírito Santo. A palavra nos diz que o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Todas essas características fazem parte do fruto do Espírito Santo e todas elas nós devemos buscar. Quando nós entendemos, quando nós entendemos que nós precisamos ter todas essas características em nós, para que então tenhamos o fruto do Espírito Santo atuando em nossas vidas, nós buscamos essas características e, consequentemente, nós somos formatados por ela. Nós somos mudados, transformados. Por exemplo, o que é o amor do fruto do Espírito Santo? O amor é um amor ágape. É um amor que nós entregamos ao outro sem olhar circunstâncias, sem olhar o que o outro tem para nos dar de volta. É quando nós queremos fazer o bem, é quando nós amamos de verdade, é quando nós respeitamos aquilo que é do outro, respeitamos o nome do outro, respeitamos tudo que pertence a ele, então nós estamos amando. E muitas vezes nós confundimos isso com carinho. Certa vez eu ouvi uma frase, e o Ramon gosta muito dessa frase, que diz assim: Deus nos ama, mas nem sempre Ele gosta de nós. Não é isso, Ramon? Deus nos ama, mas nem sempre Ele gosta de nós. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos as coisas que desagradam a Deus, e no momento que estamos fazendo aquilo que desagrada a Deus, Deus não gosta. Mas Ele deixou de amar? Não. A semelhança disso é o relacionamento dos pais com os filhos. Você não deixa de amar o seu filho quando ele te responde. Você não deixa de amar o seu filho quando ele erra. Você não deixa de amar o seu filho quando ele te enfrenta e ele quer sair de casa, por exemplo, e ele quebra a cara. Você não deixa de amar. Mas, com certeza, naquele momento e por aquela atitude, você não gosta. Nós não gostamos
de ver os nossos filhos saindo do trilho que nós queremos para eles. Não no sentido de dominar a vida dos nossos filhos e de querer que eles vivam exatamente o que nós queremos, mas no sentido de o bom caminho, o caminho correto. E quando nós vemos isso acontecendo, nós não gostamos, mas nós amamos, continuamos amando os nossos filhos. Quer ver uma expressão disso? Se você chegar numa cadeia, você vai ver lá marginais de tudo quanto é tipo. Agora leva a mãe dele lá. Você já presenciou uma cena de uma mãe diante de um cadáver de um filho, sendo o filho bandido, assassino e qualquer coisa desse tipo? Ela não está vendo um bandido, ela não está vendo um assassino, ela não está vendo alguém mal, ela está vendo o filho dela ali. Ela está vendo alguém que ela ama, alguém que fugiu dos ensinamentos dela, alguém que fugiu daquilo que ela tinha projetado como expectativa de vida para aquele rapaz, para aquela pessoa, mas ela está vendo alguém que ela ama, ela não deixa de amar. Ainda que ela diga assim, se você roubar e você for para a cadeia, eu nunca vou te visitar. Mas com certeza, se ela for uma mulher de Deus, uma cristã, ela vai estar orando por aquele filho. Ainda que ela cumpra a promessa de nunca ir visitar ele na cadeia, mas ela vai estar orando. Ou seja, amando, cuidando. Então, uma das características do Espírito Santo é amor. Um amor incondicional. Um amor maior do que o amor de mãe. Outra característica é o gozo. Gozo aqui, amados, é alegria, é contentamento, é felicidade. E felicidade verdadeira é Cristo Jesus. É uma felicidade que não está ligada às circunstâncias, que não está ligada às situações, que não está ligado ao momento. Por mais difícil que seja o momento, a nossa alegria é Cristo Jesus. Não vou dizer que você não vai chorar, não vou dizer que você não vai se entristecer, não vou dizer que aquela mãe que eu citei aqui, ela não vai chorar. Mas sendo uma mãe cristã, crente, cheia do Espírito Santo, o que ela vai fazer? Ela vai orar, ela vai crer que Deus tem o poder de mudar a vida daquele jovem, daquela pessoa. Ou seja, ela vai ter alegria em seu coração, fé e esperança de que Deus vai intervir na vida do seu filho. Então, uma das partes desse fruto é alegria. Alegria em Cristo Jesus, alegria em Deus. A outra parte também é paz. E as duas andam de lado a lado. Por quê? Porque se sua alegria é Cristo Jesus, você tem também nele paz. Lembra que eu falei que a nossa alegria ela é ultra circunstancial? Ela não está presa em situação? Então a nossa paz também. Ela não está presa em situação. Está tudo caindo, mas você pode falar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará em meu favor. Ou seja, diante de uma perseguição, diante de uma situação que você tem como irreversível, como imutável, você está tranquilo. Você está tranquilo, com o coração em paz. Paz em meio à guerra, mesmo em meio à guerra. Outra característica, outra parte do fruto do Espírito Santo é longanimidade. Longanimidade, amados, é ter aquele pavio longo, sabe? É não estourar por qualquer coisa, é não brigar por qualquer coisa, é superar até mesmo as nossas limitações. Muitas vezes superar também as nossas características, o nosso temperamento, né? Então, ser longânimo é contar até 10, é contar até 20, até 30, se necessário for. Então, isso é longanimidade, é ter paciência, principalmente com os erros dos outros e também com os nossos, por que não? Muitas vezes eu vejo pessoas que têm muita paciência com os erros dos outros, mas não admite uma falha própria. Não admite uma falha própria. Não estou dizendo que é para você fazer vistas grossas aos seus erros, mas você entender que você também é humano, que você pode falhar, que você pode errar um momento ou outro. Nós não somos robozinhos, nós não somos máquinas perfeitas.
E quando nós entendemos isso, nós também podemos entender, nós temos paz conosco e paz com Deus. Não é dizer que você vai se conformar com o seu erro e vai deixar com que ele corra solto. Não. Claro que nós devemos corrigir os nossos erros. Mas nós entendermos que em algum momento nós vamos falhar. Né? E benignidade. Eu procurei no sentido bíblico dessa palavra e diz assim: benignidade é ser misericordioso, bondoso, leal e fiel. É ter bondade, é ser bondoso para com os outros, é ser amável, é ser leal, verdadeiro e fiel. Lealdade é não falar pelas costas, né? É não ser amigo na frente e inimigo por trás, né? Então, ser verdadeiro, ser fiel, fidelidade. Amém, amados? Bondade. Interessante, né? Benignidade e bondade parece ser a mesma coisa, né? Mas quando eu pesquisei, olha só a diferença entre benignidade e bondade. Benigno é ser misericordioso, estender a mão de misericórdia, né? É ser bondoso, é ser leal. Mas bondade é não medir esforços para levar o bem ao outro. Olha só que interessante. É não medir esforços para fazer o bem ao irmão. Certa vez eu lembro que o pastor Alano também ele falando assim: amados, uma das características do amor e aqui também da bondade é eu ter no meu coração sempre o sentimento de que eu sou devedor ao meu irmão. Por exemplo, se o Ramon chegar diante de mim, a Raoni, eu estou precisando, e eu falar, toma. E no dia seguinte o Ramon chegar de novo, a Raoni, eu continuo precisando, eu falar, toma. Não é que eu vou dar sempre, que eu vou fazer sempre, que eu vou entregar sempre, mas é ter no meu coração o sentido de que eu vou estar sempre sendo devedor ao Ramon, de ser bom para ele, né? E muitas vezes, ser bom para o Ramon vai ser se chegar no momento e falar assim, ô Ramon, não vou te dar não. Porque se ele vier todo dia e eu der, que dia que ele vai procurar conquistar, né? Então, em alguns momentos, ser bom é negar. Mas é não medir esforços para levar o bem. Qual é o bem? Jesus, a palavra, Deus. Levar o bem ao nosso irmão. E depois da bondade nós temos a fé, né? Nós conhecemos a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu acho que eu não preciso falar muito mais, né? Fé é confiar em Deus, é esperança em Deus, é saber que Deus vai agir, que Ele vai se levantar ao nosso favor. E ainda que Ele não se levante, Ele continua sendo Deus e digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa adoração. Amém, amados? Mansidão. O que é ser manso? Mansidão é aquele que é temente a Deus. Então, alguém que é manso, primeiro, ele é temente a Deus. Ele é uma pessoa justa. O manso, ele é humilde. E ele também é doutrinável, ou seja, ensinável. É alguém que ouve a repreensão e ainda que no momento da repreensão ele fique chateado, ele fique com raiva, ele fique triste, mas depois ele vai entender que aquela repreensão é para o crescimento dele. O que a palavra nos diz? Repreende um sábio. Vamos lá, vamos completar. Repreende um sábio e ele se torna mais sábio. E se nós repreendemos um tolo, o que acontece? Ele tem raiva da gente. Quando você repreende um sábio, ele se torna mais sábio. Quando você repreende um tolo, aquele tolo fica com raiva de você. E quando nós vemos aqui alguém que é manso, é alguém que é doutrinável, é alguém que é ensinável, é alguém que aceita a repreensão, que aceita a correção, que aceita ensinamento, né? É alguém que não tem o coração duro para aprender, ou melhor dizendo, já viu aquela pessoa orgulhosa que diz assim, não, eu já sei. Ah, não, você não precisa falar para mim da Bíblia, eu já sei, eu leio todo dia. Ah, não, eu tenho um doutorado, pós-doutorado, e eu sou, como diz alguns aí, doutor em divindade. O que você vai falar para mim? Né? Mas não. Ser manso é ser humilde.
é ser paciente, principalmente nas horas de tribulação. Por quê? Porque nós sabemos que aquela tribulação ela vai produzir em nós uma paciência, ela vai produzir em nós um crescimento, ela vai nos amadurecer. E também ela vai passar. A tribulação ela vai passar. Então nós só devemos esperar com paciência. Temperança. Para a gente terminar, temperança. Temperança é aquele que tem autocontrole, é aquele que renuncia nos momentos certos e que ele tem moderação. Ou seja, uma justa medida. Qual o tempero mais conhecido, mais usado? É o sal. Né? Uma comida sem sal, acho que não desce, né? E uma comida com muito sal, não vai. Então, tudo na justa medida. O que é temperança? É ser justo. É ter tudo em justiça. Por exemplo, vamos colocar aqui o relacionamento entre pai e filhos. Amor no sentido de carinho. Se nós damos carinho demais, estamos amando? Excessivo. Aquele carinho que passa a mão pela cabeça, não importa o que o menino, o que a menina faça? Creio que não. Mas se nós também só repreendemos, só corrigimos, só colocamos de castigo, só batemos, estamos amando? Também não. Então, o amor exige que você, além de ter carinho, você também corrija, mas tudo na justa medida, tudo no ponto certinho. Isso é temperança. Amém, amados? Segunda característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ela é conduzida pelo Espírito Santo. Ela é guiada pelo Espírito Santo, ela é impulsionada por Ele. Nós temos um exemplo claro disso na Bíblia. Jesus Cristo. Vamos ler lá? Lucas 4, do 1 ao 4. Lucas capítulo 4, verso de número 1 até o verso 4. Nos diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pães. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai de Deus. E continua a tentação, né? O diabo continua tentando Jesus e nós conhecemos a história. Mas é interessante que o versículo de número 1 diz assim: Jesus estava cheio do Espírito Santo. E quando ele voltou do deserto, ele foi levado pelo Espírito ao... Então, quando ele voltou do batismo, ele foi levado pelo Espírito, ele foi conduzido pelo Espírito. Ele foi conduzido pelo Espírito para um caminho de separação, porque ele queria jejuar, ele queria buscar a presença do Pai, ele queria buscar o Pai em secreto. Então o diabo chegou nessa oportunidade, enxergou ali uma oportunidade, chegou junto e tentou atentar Jesus. O diabo tentou Jesus nessa oportunidade, mas é interessante que ele foi conduzido pelo deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito a ir ao deserto. Ou seja, eu e você devemos ser conduzidos pelo Espírito. Voltando lá naquela história que eu contei, da turma do rock, lá daquele momento em que eu estava lá com os amigos, se eu não tivesse dado ouvidos à voz do Espírito Santo, o que seria de mim? O que poderia ter acontecido naquela noite? Talvez eu teria me embriagado e... Só Deus sabe. Só Deus sabe. Poderia morrer, ser atropelado ou causar um acidente, enfim. Só Deus sabe. Mas, graças a Deus, eu ouvi o Espírito que me dizia: sai desse lugar e não é para você. Eu não te chamei do império das trevas para você voltar aí como um cachorro que volta ao vômito.
Eu não te tirei da onde eu te tirei para que você vivesse essa vida. Sai daí. Então, quando eu ouvi a voz do Espírito Santo e voltei para minha casa, então eu entendi que o Espírito queria cuidar de mim. Mas não somente ele queria cuidar de mim, porque o Espírito Santo, meus amados, ele não apenas nos conduz para nos tirarmos de situações, mas ele nos conduz e nos leva também a situações. Muitas vezes situações que não são confortáveis a início, mas que produz um crescimento para nós. Outras vezes situações que não vai me edificar, mas o Espírito Santo vai me usar para edificar outra pessoa. Vai me usar para edificar o Ramon. Vai me usar para edificar a Manu. Vai me usar para edificar alguém. Quem sabe alguém que eu nunca vi, alguém que eu nem sequer conheço. De repente o Espírito Santo diz assim: ei, vai lá e abraça. E você não sabe por que você está sentindo aquela vontade de abraçar, aquela vontade de chegar para aquela pessoa e dizer: Jesus te ama. Mas Deus e ela sabem, e o Espírito te conduz. E muitas vezes nós ficamos com medo de dar ouvidos à voz do Espírito Santo, pensando assim: será que isso é de mim? Será que é minha carne? Será que sou eu? Muitas vezes a gente fica com medo, amados. Mas o Espírito Santo, ele vai martelando em nossos corações: vai, faz. Sou eu que estou te mandando. E aí aquele abraço, aquele momento, aquela situação é tudo o que aquela pessoa precisa. Quem sabe você pode fazer como, não sei se os amados ouviram a história aqui, acho que todo mundo aqui ouviu a história do pastor Renato, do cuscuz. Para quem não ouviu, alguém chegou na casa do pastor Renato dizendo assim: ô pastor, ora por mim que eu estou querendo me suicidar, estou querendo dar um fim na minha vida. O pastor simplesmente virou para ele e falou assim: você conhece cuscuz? Já comeu cuscuz? Ele: hã? Quê? Não, conheço não. Não, então vem aqui, chega aqui, nós estamos preparando aqui um cuscuz, vamos receber algumas pessoas aqui em casa, vem, fica aqui com a gente. E aí o pastor teve um momento ali com ele na sala, comeram e tal, e se não me engano ele nem conversou muito com a pessoa sobre o assunto em si, mas foi falando de Deus e foi conversando e foram comendo e o tempo foi passando. Aí de repente a pessoa chegou assim no ombro do pastor e falou assim: sabe aquela conversa, pastor, lá do início? Esquece, finge que você nem ouviu. Aqui já são águas passadas. Agora eu quero me agarrar à vida. Por quê? Porque de repente o Espírito Santo colocou no coração do pastor que aquela era a estratégia. Se ele tivesse chamado: ô fulano, venha cá, deixa eu te aconselhar, a Bíblia diz isso, 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 isso. Talvez não era aquilo que ia fazer a diferença. Mas ele simplesmente falou assim: não, vem cá, come com a gente. Deixa eu te apresentar aqui uma comida nova. Quem sabe ele pensou assim: nossa, se há uma coisa tão gostosa, tão simples assim, quanta coisa há no mundo que eu ainda não experimentei. Ah, não, vou me matar não. Tem muita coisa boa ainda para viver. Tem muita comida gostosa para comer. Não é isso, amados? Então, alguém que é cheio do Espírito Santo, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Ele se deixa conduzir, quer seja para sair de situações, ou quer seja para fazer algo da parte do Senhor, ele é conduzido pelo Espírito de Deus. Interessante, lá em Isaías 61, olha o que diz: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a libertação aos cativos e a abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe deem glória em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de tristezas, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Esse texto aqui,
ele caminha entre a segunda e a terceira característica. Porque se a segunda característica é você ser conduzido pelo Espírito Santo, a terceira característica de alguém que é cheio do Espírito Santo é que ele tem ousadia da parte do Espírito Santo. Ousadia para quê? Ousadia para pregar, ousadia para levar uma palavra de libertação, ousadia para aconselhar, ousadia para fazer como o pastor fez. Vem cá, deixa eu te apresentar algo novo. Deixa eu falar de Deus para você de uma forma diferente. Né? Eu lembro de outra frase também que o Ramon costuma dizer. Pregue a palavra. Se necessário, aliás, pregue, se necessário for, use palavras. Ou seja, nem sempre você vai usar palavras, mas o Espírito Santo vai te dar ousadia para agir de uma forma que vai influenciar a vida de outros. Ou seja, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem da parte do Espírito de Deus ousadia. Ousadia para quê? Para impor as mãos. Ousadia para curar, ousadia para repreender o maligno, repreender demônios, ousadia para fazer obras em nome de Cristo Jesus. Alguém que é cheio do Espírito Santo tem ousadia, autoridade, tem em si capacidades espirituais. Por quê? Porque essas são outorgadas a ele pela autoridade de Cristo, pela autoridade do Espírito. Porque o Espírito o conduz. Então, alguém que é cheio do Espírito Santo, ele é conduzido e ele tem ousadia. Amém? O Espírito, amado, ele nos usa, ele nos impulsiona, ele nos leva a fazer a obra de Deus. Alguém que está em Deus, ele tem obras a apresentar. Não porque ele quer ser visto, não porque ele quer fazer para aparecer, mas porque ele quer fazer para agradar aquele que o chamou, aquele que o comissionou, aquele que é o seu Senhor. Amém? O Espírito Santo também, ele nos ajuda a nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Aí a gente volta lá nos frutos do Espírito. Porque quanto mais a gente se enche do Espírito Santo, mais a gente tem os frutos do Espírito, com quem mais nós parecemos? Senão com Cristo Jesus. Ele nos leva a sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E para finalizar, nos diz assim, Hebreus 9:14. Hebreus capítulo 9, verso 14, nos diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Olha que interessante. O mesmo Espírito que conduziu Jesus ao deserto, e que lá no deserto ele foi tentado, também foi o Espírito que conduziu Jesus a entregar, a derramar o seu sangue. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu. Ou seja, através do Espírito Santo, o Espírito Santo deu forças a Jesus para ele se oferecer na cruz, por mim, por você, por todos nós, por todo aquele que nele crê. Amém, amados? Então foi o Espírito que conduziu Jesus naquela obra, a obra da cruz, a obra da redenção da humanidade. E por esse mesmo Espírito nós também somos conduzidos e devemos levar a palavra a outros. Por quê? Porque o Espírito Santo nos capacita, porque o Espírito Santo nos formata, porque o Espírito Santo nos dá a capacidade de fazermos a obra dele. Ele nos dá ousadia. Ele também é aquele que nos transforma. Amém, amados? Pelo Espírito nós devemos ser conduzidos. Pelo Espírito nós devemos caminhar. O mesmo Espírito que conduziu Jesus é o mesmo Espírito que está no meio de nós e em nós. Amém? Vamos nos colocar de pé? Meu desejo é que todos nós, que aqui estamos,
sejamos conduzidos pelo Espírito no nosso dia a dia, no nosso modus vivendi, na nossa forma de ser, que nós sejamos sensíveis a ouvir a voz dele e a obedecê-lo, e a fazer tudo aquilo quanto ele nos ordenar. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo nos ordena, é bom para nós e também é bom para outras pessoas através das nossas vidas. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, grande é o Senhor. Pai amado, que a Tua palavra, Senhor Deus, fique gravada nos nossos corações, que nós venhamos vivê-la, e que nós venhamos amá-la, e que nós venhamos apregoar, Senhor Deus, com ousadia no Teu Santo Espírito, Pai. Leva-nos, ó Pai amado, a sermos povo eleito, sacerdócio santo e real, um povo separado para Ti, Senhor meu Deus, ó Pai amado, mas um povo, Senhor meu Deus, sedento também, Senhor meu Deus, de levar a Tua palavra, Senhor meu Deus, a este mundo. Pai amado, que como diz a Tua palavra, que não conhece o Teu Santo Espírito, nem o pode conhecer porque está separado de Ti, mas quando nós que estamos aqui fazemos a ponte, fazemos a ligação entre o Senhor Deus, ó Pai amado, e este mundo, nós podemos levar a palavra de vida, a palavra de salvação, nós podemos levar a palavra de libertação, nós podemos levar o Espírito Santo para que as pessoas então possam Te conhecer, possam ter intimidade contigo e possam ter, Senhor meu Deus, ó Pai amado, o Espírito Santo operando neles e através deles, operando em nós e através de nós, em nome de Cristo Jesus. Faz a Tua obra, Senhor meu Deus, no meio da Tua igreja. Dê, Senhor meu Deus, a Tua igreja ousadia para pregar, ousadia, Senhor meu Deus, para colocar as mãos, ousadia para curar, ousadia para levar, Senhor meu Deus, libertação, Pai amado, aos que estão cativos, para levar, Senhor meu Deus, uma palavra de conforto aos que estão abatidos, aflitos, ó Pai amado, a levar, Senhor meu Deus, ó Pai amado, uma restauração à pátria daqueles que estão, Senhor meu Deus, ó Pai amado, ó Senhor meu Deus, andando por outros caminhos, ó Pai amado, que não são a terra que o Senhor prometeu, Senhor meu Deus, ó Pai amado, para o seu povo, Senhor, mas que nós venhamos, ó Pai amado, fazer esta obra, porque o Senhor Deus é quem nos capacita pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai. Sem nós entendemos, ó Pai amado, que nós somos falhos, que nós somos fracos, nós entendemos que nós nada podemos, ó Pai amado, se o Senhor não for conosco, nós entendemos, ó Pai amado, que nós somos meros instrumentos nas Tuas mãos, e isso nos agrada, e isso nos alegra, Senhor meu Deus, podermos ser usados por Ti, Senhor. Oh, Senhor meu Deus, nos enche, Senhor. Pai amado, venha a nós, ó Pai amado, o Teu reino, o Teu governo, Senhor meu Deus, venha a nós, ó Pai amado, a Tua direção, ó Pai amado, e faz em minha vida, faz através da minha vida, Senhor meu Deus, maravilhas neste tempo, em nome de Cristo Jesus. Todos dizem amém. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o amor do Senhor, que a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, que nós vamos para os nossos lares entendendo que o Senhor nos acompanha e Ele é conosco hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Todos dizem amém. Estamos terminados em nome de Jesus.